Olá, eu sou Daniele Souza, advogada, especialista em direito empresarial e digital e também em todos os assuntos relacionados ao mundo da estética. Aqui nesse canal, no Estética, meu negócio, a gente fala sobre questões do cotidiano, desafios do dia a dia e assuntos controversos do mundo da estética. Hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco mais sobre a importância de ter processos bem definidos na gestão do seu negócio. Não vou falar então dos processos judiciais com os quais eu lido no cotidiano, mas vou falar sobre a organização da rotina por meio de processos. Quando a gente está falando em processos na gestão ou administração de algo, a gente está falando sobre uma sequência de atos que demonstram um modelo a ser seguido ou a forma como determinada coisa funciona. Organizar o cotidiano por meio de processos significa criar padrões com vistas a otimizar a forma como as coisas funcionam, otimizar o seu tempo e, sobretudo, ter um controle e tornar todas as atividades intencionais e, por que não dizer, eficientes. Quando a gente fala em processos, né, processos internos, processos de trabalho, padrões mesmo de trabalho, a gente tem a sensação de que isso só se aplica a organizações complexas, às empresas muito grandes e tudo mais. Mas não, no mundo da estética, a necessidade desses padrões, desses processos pré-definidos, fica muito clara nas normas sanitárias, por exemplo, quando determina a necessidade da criação de manuais de rotinas e procedimentos, de POPs, de termos de consentimento. O manual de rotina e procedimento é o principal processo interno de um estabelecimento que trabalha com estética. Nesse manual de rotinas e procedimentos, há a descrição de todos os atos, de como todas as ocorrências devem se dar dentro do seu espaço. Então lá vai ter uma descrição de como que você deve fazer para contratar, para entrar em contato com a empresa que faz a limpeza do seu ar-condicionado. Lá também tem a descrição de que com que frequência esse contato com a empresa é realizado. Ali também tem a descrição sobre a forma em que é realizado o descarte adequado dos resíduos. Então, o manual de rotinas e procedimentos é a principal forma de se visualizar a adoção de processos internos pré-definidos dentro do espaço de estética. O POP, por exemplo, da mesma forma, ele é um documento que demonstra a adoção de processos internos pré-definidos quando você está falando da forma de atuar. Então, hoje eu vou fazer determinado procedimento. O seu POP, ele demonstra ali claramente como que esse procedimento deve ser realizado, de que forma que a sala é higienizada previamente antes do cliente chegar, de que forma você vai higienizar a área do corpo a ser tratada, de que forma que você vai fazer a aplicação, como que você vai orientar o seu paciente a se levantar da maca, quanto tempo você vai ficar ali analisando o pós-procedimento dele, tudo isso está descrito no POP. Então essa é uma outra forma de adotar processos internos pré-definidos. O objetivo de você ter esses documentos que vão nortear todas as ações, vão tornar com que as ações internas sejam todas intencionais ali no seu espaço, diminui significativamente a margem de erro. Além de tudo, quando você tem esse documento elaborado de acordo com a necessidade, né, adequado à realidade do seu espaço, você demonstra ali que você se preocupou. Você parou para analisar previamente todas as possibilidades. Diante de uma intercorrência, por exemplo, você não vai entrar naquele momento de loucura, houve um acidente com pérfuro cortante. Você está passando por esse momento desesperador, sim, ali, só que você não está entregue ao aleatório, né? Você não está entregue à aleatoriedade. Não, você tem um manual para seguir. Você sabe que você tem que ligar para determinado número para pedir socorro, ou então você sabe que você deve colocar o seu paciente dentro do carro e se dirigir ao hospital mais próximo ou à unidade de pronto atendimento mais próxima e que naquela unidade vai ter o coquetel
para atuar diante desse tipo de intercorrência. Para você conseguir, inclusive, ter essa postura, significa que você, antes da ocorrência do problema, se debruçou sobre o assunto e entrou em contato com as unidades de pronto atendimento que ficam mais próximas do seu espaço. Você sabe muito bem como fazer para tentar, pelo menos, mitigar os danos ali diante daquela intercorrência. Então, é muito importante, a gente não está falando. Você pode ser um espaço de estética, você pode ser uma sala de estética, mas você precisa adotar esses protocolos para que você consiga atuar com segurança. Não apenas o manual de rotinas e procedimentos, os POPs, os termos, que são aqueles documentos que a gente já sabe que são de extrema necessidade ali dentro do seu espaço, não apenas esses documentos precisam se traduzir num processo interno. Toda e qualquer atividade desempenhada dentro do seu espaço pode ser transformada num processo com comportamentos pré-definidos. E aí eu vou passar aqui para vocês um roteiro, um passo a passo que facilita muito a criação ou a transformação de qualquer atividade dentro do seu espaço num processo pré-definido. Vamos lá, papel e caneta na mão para anotar. Primeiro e antes de tudo, você deve listar todas as rotinas e tarefas. Nesse momento, eu quero tornar um processo pré-definido a marcação de consultas, por exemplo, realizada pela minha secretária. Se você não tiver é chatbot que fala? É? Para fazer o agendamento automático? Se você não tiver um chatbot de agendamento automático no seu espaço, o agendamento vai ser feito pela sua secretária. Então você quer tornar isso um processo em que ela vai seguir um roteiro, ela não vai esquecer de fazer nenhuma pergunta, ela não vai esquecer de anotar em nenhuma agenda, ela não vai deixar de fazer nada do que deveria ter feito. Então, como exemplo, o agendamento, hoje o assunto, eu quero criar um processo pré-definido com relação ao agendamento. Então você vai parar e vai pensar como que funciona o agendamento do começo ao fim. Todas as pessoas envolvidas, todos os arquivos que são manipulados, tudo o que acontece a partir do momento em que recebe um telefonema ou uma mensagem de WhatsApp falando que quer agendar determinado procedimento. E aí você então vai listar todas as rotinas e tarefas. Nesse momento você vai parar e vai analisar e vai inclusive conseguir observar que há certas posturas, há certas atitudes que elas podem ser inclusive descartadas, ou então algumas atitudes que têm que ser melhoradas. É esse o momento em que você vai alcançar essa informação. Passo número 2. Feito o levantamento de todas as providências que devem ser adotadas e descartadas todas aquelas atitudes que são desnecessárias, é hora de desenhar o fluxo de atividades. É aquilo que eu falei. A partir do telefonema, depois tem a consulta da agenda, tem a marcação e por aí vai. Você vai desenhar o fluxo das atividades. Passo 3, o planejamento das ações do processo para que dali por diante todas as ações sejam intencionais, ou seja, para que tudo tenha uma razão de ser. Passo 4, o acompanhamento dos resultados. Monitore a eficiência das atividades que agora são tomadas por uma razão de ser. Passo 5, esse passo é posterior à implantação do processo, a rotina de melhorias. Crie uma frequência, marque uma data futura para que você se reúna com as pessoas envolvidas nesse processo e ouça delas o que elas pensam a respeito daquele processo que foi criado. Nessa conversa, normalmente, você vai verificar que algumas atitudes podem continuar sendo desnecessárias e sempre há possibilidade de melhorar. A organização dos fluxos, a organização dos processos vai tornar o seu cotidiano muito mais tranquilo. Saber o que fazer, explicar, treinar o profissional que trabalha ali no seu espaço também, para que ele saiba por que ele faz determinada coisa, é muito importante para dar tranquilidade no dia a dia. Quando você sabe por que você está fazendo, qual a necessidade de colher determinado dado, qual a necessidade de fechar a agenda do profissional que vai atuar com 15, 20 minutos de antecedência. Quando o profissional, isso é porque a gente ainda está falando aqui com relação à recepção, por exemplo, quando o profissional sabe por que ele faz isso, as atitudes dele, ele entende a razão de ser de cada atitude, ele vai fazer com muito mais confiança. A organização dos fluxos vai permitir a otimização do tempo,
a otimização do espaço. A organização dos fluxos significa, na maioria das vezes, inovação. Inovação nem sempre significa reinventar a roda. Inovação pode ser, sim, fazer melhor o que já se faz e, com isso, alcançar a excelência. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, acionem o sininho e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.